Taxa Selic e o seu impacto nas finanças corporativas. Meu nome é Leonardo Rocha, eu sou Head Financeiro da AG Antecipa e hoje nós viemos aqui falar um pouco mais sobre a importância de se acompanhar as movimentações da taxa Selic. Vem com a gente! Entendendo um pouco mais sobre o que é a taxa Selic, a nossa taxa básica de juros da economia. Primeiro, quem que define a taxa Selic? É o Copom, o Comitê de Política Monetária, que é hoje composto pelos principais membros e economistas do Brasil, participantes do Banco Central e também o ministro da Economia. A taxa Selic é a nossa taxa básica de juros da economia. É a principal referência para as instituições financeiras definirem as taxas de juros que eles vão ceder os financiamentos e os empréstimos. A composição da taxa Selic ela é feita através das operações compromissadas que têm prazo de um dia útil. O que isso significa? Uma série de transações financeiras são realizadas durante um dia e a média dessas taxas tem que dar a meta da taxa Selic, que é a divulgada pelo Copom. A taxa Selic é o principal instrumento do Banco Central para fazer política monetária. O que isso significa? Em momentos que o Copom identifica que a taxa de inflação está se elevando, ou seja, o preço dos produtos e serviços está subindo, ele busca subir a taxa Selic para elevar o custo do dinheiro e desestimular o empresário a investir, ou seja, desestimular a economia. A partir daí, o empresário ele enfrenta um cenário que pode variar de acordo com o nível da taxa Selic. Uma taxa Selic muito acima, ela pode inviabilizar o investimento que o empresário vai fazer com que ele tome uma decisão baseada em que nível a taxa Selic está e qual é o custo do dinheiro para ele fazer um investimento que ele está planejando fazer. Ou seja, as taxas Selic nada mais é que uma maneira do Banco Central controlar a inflação e dele ditar o custo do dinheiro, o custo que as instituições financeiras vão ceder créditos, ou seja, empréstimos e financiamentos para as empresas. Dessa maneira, é muito importante que o empresário acompanhe a movimentação da Selic para tomar suas decisões de investimento dentro da empresa. Em alguns momentos, ele pode ser obrigado a cortar os custos devido ao custo financeiro que ele está tendo na empresa dele. Ou seja, pode ter sido um empréstimo que ele pegou lá atrás, pós-fixado, que os juros está atrelado à elevação da Selic, e isso aumente a sua despesa financeira e inviabilize qualquer outro projeto que ele esteja buscando fazer. Uma referência muito fácil da gente fazer em relação à taxa Selic é se a gente voltar lá para 2019, um pouquinho antes da Covid-19, no qual a gente viu a taxa Selic mínima histórica que a gente já teve aqui no Brasil, foi de 2%. O que isso fez? Motivou muito o aquecimento da economia e fez com que o empresário e as empresas no geral adquirissem muito crédito e se endividassem. Infelizmente, com a entrada da pandemia, as empresas tiveram que parar, alcançaram um nível de endividamento muito alto e depois viram a Selic disparar, já que a pandemia foi um dos principais pontos ali para a inflação subir também. Nesse caso, a gente viu o efeito da Selic num período muito curto de tempo, no qual, no início de 2019, a gente tinha uma taxa Selic estimulativa que fazia o empresário pegar dinheiro e investir em novos projetos, porém, já no início de 2021, a gente viu uma alta dela que começou a prejudicar esses empresários com o aumento das despesas financeiras nas empresas. Uma dica muito importante é, além de acompanhar a movimentação da taxa Selic para a sua decisão de investimentos na sua empresa, também acompanhe o valor das taxas dos títulos públicos, ou seja, o quanto o Tesouro Nacional está remunerando você e o seu dinheiro. Em muitos casos, a gente vai ver que a taxa remuneratória dos títulos públicos elas não vão condizer com a Selic. Por quê? Os títulos públicos eles respeitam a taxa de juros futura, ou seja, é algo determinado não pelo Copom, e sim pelo mercado, pelas condições de mercado. Isso vai trazer uma noção muito mais real de que rumo a economia está tomando, já que a taxa Selic é determinada por um comitê, e esse comitê, querendo ou não, pode ser enviesado. Já a taxa de juros futura é controlada pelas relações de mercado, as questões de oferta e demanda, e isso sim é o que vai ditar o rumo futuro da taxa Selic. Dando um exemplo um pouco mais prático, imagine você empresário hoje que está vendo uma taxa Selic de 11,75, mas que quando você vê a remuneração de um título público, ele já está abaixo de 10.
O que isso significa? O mercado está precificando um corte na taxa de juros para os próximos meses. Isso significa que é muito mais favorável você pegar um empréstimo ou fazer qualquer tipo de linha de crédito pós-fixada do que pré-fixada. Por quê? Se você travar a sua taxa nos juros de hoje, da Selic de hoje, você vai estar pagando um juros mais caro hoje do que provavelmente a taxa Selic vai estar nos próximos meses. Então, o interessante é você linkar o seu financiamento ou seu empréstimo a um juros pós-fixado, que vai seguir a queda da Selic. Ao mesmo tempo, se você é um investidor e está buscando fazer investimentos, é mais interessante você travar os seus investimentos numa taxa pré-fixada do que numa pós, porque aí você trava sua remuneração com base na Selic de hoje, e aí ela não vai acompanhar a queda que deve acontecer aí para os próximos meses. Bom, pessoal, e esse foi um conteúdo voltado para a taxa Selic, a taxa de juros, que é muito importante para a nossa economia, muito importante para o empresário que vai tomar decisões de investimentos aí ao longo do ano. E vamos relembrar aqui os principais pontos, né? A taxa Selic, ela vai ser determinada pela inflação. Então, quando a gente tiver uma inflação mais alta, a taxa Selic ela tende a subir. Quando a gente tiver uma redução da inflação, a taxa Selic tende a cair também, estimulando o empresário a pegar dinheiro e deixando mais barato para que ele faça esses investimentos. Por outro lado, tão importante quanto acompanhar a taxa Selic é acompanhar a taxa de remuneração dos títulos públicos, que vai estar olhando para a taxa de juros futuro, que aí sim é uma condição muito mais real do rumo que a economia deve tomar para os próximos meses. É isso, pessoal. Se ficou alguma dúvida, deixa um comentário aqui nesse vídeo, curte também para ajudar a gente a produzir cada vez mais conteúdos e se inscreve no canal. Vem com a gente!